um pouco do desenvolvimento infantil, entender quais são esses fatores, o que são fatores de risco, e a gente não tem só fatores de risco, mas a gente também pode ter fatores de proteção, e a gente vai conversar um pouquinho quais são eles. A gente entender essa relação, então, entre fatores de risco e possíveis desfechos negativos no desenvolvimento. Então, esses fatores de risco, eles nos servem, né, muito como sinais de alerta e guias para que a gente possa referenciar essa criança para um serviço de avaliação, monitoramento e vigilância do desenvolvimento e, sempre que necessário, também a inserção em programas de intervenção precoce. Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje, tá? Bom, para falar de fator de risco para o desenvolvimento motor, a gente primeiro precisa lembrar o que é desenvolvimento e que o aspecto motor, ele é apenas uma peça nesse quebra-cabeças enorme que é o desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala desenvolvimento, a gente está falando de um processo que é contínuo. Ele começa na concepção desse indivíduo, ele dura até a morte. Às vezes a gente pensa que desenvolvimento é só aquela fase da infância. Não. O ser humano, ele se desenvolve o tempo todo. Mas então, o que é esse processo? É um processo contínuo de quê? É um processo contínuo de mudança. Então, a gente tem uma curva que ela é ascendente na infância. O que isso quer dizer? Que eu tenho um serzinho, quando nasce, completamente dependente de outro ser humano, tanto nas suas competências motoras, quanto nas suas competências cognitivas, quanto na interação socioemocional. Ele é dependente. Ao longo do tempo, processos de mudança vão ocorrendo no seu comportamento motor, na sua competência cognitiva, nos seus aspectos interacionais, na maturação biológica e neurológica. Então, na infância a gente tem uma curva ascendente porque a gente tem uma pessoa, um serzinho que não consegue dar conta dessas habilidades sozinhos. E ao longo do desenvolvimento, ele perde o envolvimento de outro ser humano, a necessidade de cuidado, e vai caminhando no sentido da independência funcional. Ele se desenvolve, ele perde essa necessidade de envolvimento e vai caminhando num sentido de independência funcional. Por isso que entender o desenvolvimento infantil é importante para todas as áreas, mesmo para quem vai tratar de adultos. Uma, que a gente tem o processo de desenvolvimento acontecendo lá na fase adulta e no idoso, porque a gente continua tendo um processo de mudança neurológica, motora, cognitiva, socioemocional. A curva pode ser inversa. Eu tenho uma pessoa que era totalmente dependente, um adulto totalmente dependente, ele vai tendo déficits de equilíbrio, alterações de marcha, se tornando dependente novamente, mas é um processo de mudança. Então, isso também é desenvolvimento. Agora temos essas particularidades na infância, que são principalmente o crescimento físico, que aí esse é um processo que é bem exclusivo desse momento da vida. A gente não vai ter crescimento no idoso, crescimento no adulto, né? Essa mudança enorme da conformação corporal. Quando a gente pensa no aumento de estatura, maturação neurológica, porque a gente tem, então, um sistema nervoso que ainda está fazendo suas conexões sinápticas, ainda está remodelando a sua função, sua conectividade, ainda está maturando estruturas que já nascem prontas no bebê de termo ali aos 9 meses, mas que precisam sofrer ali algumas alterações, né? Então, elas aumentam em volume, elas mudam um pouquinho a forma de se conectar, a gente vai tendo um aumento da árvore dendrítica, e tudo isso também é moldado pela experiência, que a gente tem a tal da plasticidade, que é dependente da experiência, dependente daquilo que ele vive.
Isso vai fazer com que a gente caminhe num sentido de evolução para atingir maturação das competências motoras, competências cognitivas e esse amadurecimento socioemocional. Então, o processo de desenvolvimento infantil, ele envolve todos esses aspectos. O aspecto motor é um deles, né? Eu vou falar alguns fatores de risco que vocês vão ver que tem relação com outras áreas que não só motoras. Então, tem relação com atrasos de linguagem e fala, tem relações com transtornos do neurodesenvolvimento, cuja característica principal não é a disfunção motora, é cognitivo-comportamental. Mas, como nós somos fisioterapeutas, né, ou futuros fisioterapeutas que estão assistindo aqui, a gente vai se ater aos aspectos do desenvolvimento motor. Então, a gente está falando de processo de mudança no comportamento motor ao longo dos ciclos de vida, tá? E aí, essa que é uma das definições do que é desenvolvimento motor, né? É um processo que faz parte de toda a vida humana e ele vai caminhando num sentido de que a gente tenha habilidades de movimento e que, de uma certa forma, o produto final do desenvolvimento motor, ele é o mesmo que todos os profissionais da reabilitação almejam, que é esse sentido do caminho da independência funcional. É aquele ser humano poder dar conta das atividades. Eu vou chamar de vida diária, mas são atividades para ele dar conta dele mesmo. Então, eu vou falar no modelo da CIF, por exemplo, de um processo que acontece no nível de estruturas e função de corpo, quando a gente pensa na maturação biológica, neurológica, mas que se reflete no nível das atividades, então, desse ser humano com ele mesmo e da participação que seria dele dentro do seu contexto social. Então, o processo de desenvolvimento motor, ele atinge todas essas esferas na vida de um indivíduo, proporcionando, através da capacidade de se mover e dos nossos movimentos de uma maneira geral, a produção dessas competências em todas as esferas da vida, tá? Então, se a gente entende bem essa relação da funcionalidade com o desenvolvimento motor, o que eu fiz aqui nesse modelo foi simplesmente fazer um paralelo com dois dos principais modelos que a gente tem, teóricos, para entender o que é funcionalidade, que é o modelo da CIF, que eu acabei de trazer para vocês, que foram, a gente tem ali uma repercussão, né, o pleno funcionamento, o que é uma pessoa que tem um estado de funcionalidade, ela é o inverso da incapacidade. Então, a gente tem o pleno funcionamento no nível de estruturas e função de corpo, atividades e participação. E quando a gente tem uma incapacidade, uma condição de saúde que leva à incapacidade, a gente vai ter alterações, deficiências no nível de estruturas e funções de corpo, que vão levar a limitações nas atividades e restrição da participação. Lembrem sempre que funcionalidade e incapacidade são termos antagônicos. Agora, aqui a gente tem um paralelo, então, do modelo da CIF, vocês estão vendo aí, estrutura e função de corpo, atividade e participação, com a teoria dos sistemas dinâmicos, que nos diz que o desenvolvimento motor emerge da interação dinâmica entre elementos do próprio indivíduo, da tarefa que ele realize, do ambiente que ele está inserido. Então, a gente tem, não é exatamente esse modelo, mas é só um paralelo entre eles, o quanto é importante a gente conhecer que eles existem e o quanto eles vão repercutir nas habilidades funcionais ou em um desempenho inadequado que leva a alterações que podem gerar incapacidade, dificuldades que vão reverberar na vida toda desse paciente, tá?
E aí a gente entra na questão dos fatores, né? Se a gente sabe o que é desenvolvimento e a importância desse processo para a nossa vida, a gente vai entender algumas questões. Vocês veem que eu peguei uma frase bem antiga da OMS, né? Assim, bem antiga também não, né? Vamos falar aí, tem uns 30 e poucos anos. Tá bom, quase 40. Mas que falava assim, ó, que em tempos de paz, pelo menos 10% das crianças de qualquer país nascem ou adquirem impedimentos físicos, mentais ou sensoriais que vão interferir no seu desenvolvimento. Vocês veem a OMS falando isso há 40 anos. Vocês acham que isso mudou para melhor, para pior? Como isso mudou para os dias de hoje, né? Eu não tenho uma estatística exata, porque realmente é muito difícil a gente encontrar esses valores de estatística exata, mas eu trouxe algumas referências um pouco mais atuais para vocês e olha esse panorama. A gente tem que mais de 250 milhões de crianças menores de 5 anos em países de baixa ou média renda correm o risco de não atingir todo o seu potencial de desenvolvimento. Vocês veem que as duas falas, os dois números, são extremamente preocupantes, alarmantes, principalmente quando a gente pensa que o desenvolvimento nessa faixa etária, ele sofre muita influência de fatores ambientais e ele é crucial para o restante, né? Então, da vida dessa criança. O que acontece nesses primeiros anos vão determinar muito de como esse indivíduo será ao longo da vida. Então, são dados muito preocupantes que precisam direcionar as nossas ações em saúde, em educação, para melhorar a detecção e a assistência de quem precisar de cuidados. Esse é um panorama um pouco mais recente, tá? Trazendo aqui para vocês um relatório internacional de incapacidade, e que vocês veem aqui, vocês veem que a tabela fala aí de várias faixas etárias, e eu separei a prevalência de incapacidade moderada e severa, que tem por regiões, por países diferentes. Eu peguei aqui no mundo, tá? E todas as pessoas de 0 a 14 anos. A gente tem 0,7% da população mundial com uma incapacidade severa. Ah, Ju, só 0,7%? Isso significa 13 milhões de crianças. Eu falei só severa. Se a gente olhar para essa outra estatística de baixo, a gente tem 5,3% das crianças de 0 a 14 anos com incapacidade moderada e severa, ou seja, 93 milhões de crianças. E eu não encontrei dentro desse relatório uma estatística que consegue dimensionar as crianças que têm incapacidade leve. Porque, assim, sinceramente, o muito grave é aquele que tem minimamente algum tipo de assistência, sem julgamento nenhum do que é feito. Mas, assim, minimamente a gente entende que há centros de referência para receber essas crianças. O grave está escancarado na nossa cara e nos obriga a fazer alguma coisa. Mas e quando a gente tem uma incapacidade leve, que vai reverberar em todas as esferas da vida dessa criança, como a gente falou, não só em nível de estruturas e função de corpo, de atividade e participação, para onde ela vai, né? E o que você quer dizer com leve? Eu quero dizer, eu vou falar agora o termo que a gente usa no Brasil, que são deficiências, né? Um termo incorreto até para a questão da incapacidade. Mas quando a gente tem vou pôr bem entre aspas, as deficiências invisíveis, as deficiências que não são visíveis. Onde elas entram? Elas não estão nessa conta, elas precisam de assistência, elas precisam de visibilidade, elas precisam de segmento. Então, vocês imaginam que esses números são maiores do que a gente muito maiores do que a gente imagina e do que se formam aí fisioterapeutas para atendê-los, né?
Só lembrando aqui, esse é um dado bem legal, a gente fala muito da importância dos primeiros 1000 dias do bebê, né? A atenção para essa fase, né? Cada livro vai dizer uma coisa, a primeira infância até 6 anos ou 5 anos, ou um período crítico e sensível de neuroplasticidade são os 3 anos, mas há um certo consenso dessa questão da ultra importância dos primeiros 1000 dias. O que são esses 1000 dias que a gente fala? A gente está contando 270 dias de gestação, mais 365 dias dos 2 primeiros anos de vida, tá? Então, esse período, né, ele é crucial, ele é chamado da maior janela de oportunidade que a gente tem na vida de um ser humano, porque ele, nesse período, a gente tem, quando alguma coisa acontece ali, qualquer evento que acontece nesse período vai ter um impacto crucial na programação metabólica, imunológica, microbiológica, neuroplástica, que vai refletir, interferir em questões de saúde futuramente. Eles são críticos porque a neuroplasticidade do cérebro está em rápido desenvolvimento. Só que ele está nesse rápido desenvolvimento, mas ele está mais vulnerável tanto ao aprendizado de habilidades, competências, experiências positivas, quanto a experiências negativas. Então, se ele está mais vulnerável a receber esses estímulos, exposições que sejam nocivas nesse período podem repercutir em plasticidade negativa, em experiências que vão afetar de maneira inadequada o desenvolvimento dessa criança, tá? E a gente chega, então, nesse conceito de risco. O que é risco? Se eu falar, olha, eu tenho um fator de risco que é a prematuridade. Então, quer dizer que todo bebê prematuro vai ter uma deficiência, vai ter um transtorno do neurodesenvolvimento, vai ter... Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que risco é chance. E risco, então, é uma maior possibilidade, uma maior probabilidade que um indivíduo ou um grupo de pessoas vai ter em sofrer algum dano na sua saúde, algum atraso no seu desenvolvimento em algum momento da sua vida. Então, são fatores que, ou circunstâncias, ou características pessoais, ambientais, sociais, que aumentam essa chance. Então, risco é chance, tá? Quando eu estou falando de fatores de risco, tem muitas doenças que a gente estuda, que a gente fala, a gente não sabe a causa, mas a gente sabe os fatores de risco. Porque risco não é causa, risco é uma chance a mais. Então, se eu comparar um bebê de termo com um bebê pré-termo, a chance do bebê pré-termo, e quanto mais prematuro ele for em relação ao bebê de termo, em ter alguma afecção, alguma alteração, algum atraso no seu desenvolvimento é maior do que aquele que nasceu a termo. Quer dizer que o que nasceu a termo não vai ter? Não, não é isso. A gente está falando risco é chance, tá? E aí a gente vai pensar que, como eu comentei, a neuroplasticidade, ela é essa capacidade plástica do sistema nervoso em se moldar frente às experiências. Ela pode caminhar tanto num sentido positivo, a gente chama isso de plasticidade adaptativa, ou a gente pode caminhar para um sentido negativo, plasticidade negativa, que seria a plasticidade mal adaptativa. E como a gente tem esse período de vulnerabilidade do desenvolvimento nessa faixa etária, a gente vai chamar de fatores de risco aqueles que podem ter um efeito levando à plasticidade negativa e consequente alterações do desenvolvimento
neuropsicomotor. E fatores de proteção, aqueles que vão levar esse indivíduo no caminho da plasticidade positiva, adaptativa, que o encaminha para uma independência funcional. Então, a gente tem tanto fatores de risco quanto fatores de proteção. O inverso aqui, né? Fatores que diminuem a probabilidade de uma alteração no desenvolvimento. Isso seriam os fatores de proteção. Então, a gente vai falar dos fatores de risco. Prematuridade, que eu já citei, mas após maturidade, então, ele passadas 41 semanas, né? De 41 semanas. E aí, então, o fator de proteção, o nascimento a termo. A criança ser pequena, pequena para a idade gestacional, ou grande para a idade gestacional, enquanto que o fator de proteção seria o peso adequado para a idade gestacional. O que a gente tem que estar atento aqui? Um bom acompanhamento pré-natal, nutrição para essa gestante, enfim, a gente tem uma série de coisas que é possível se fazer durante o monitoramento dessa gestação para levar a mitigar esses efeitos de fatores de risco, né? E o Apgar? Apgar menor que 7 no 5º minuto e Apgar maior que 7 no 5º minuto. Então, menor que 7 é um fator de risco, maior que 7 é um fator de proteção. E daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é o Apgar, tá? Só para lembrar aquela nota que o bebê recebe de 0 a 10 quando ele nasce. A gente vai ter um Apgar no 1º minuto e um Apgar no 5º minuto, mas eu já mostro para vocês o que é cada componente do Apgar, tá? Outro fator de risco importante que muitas vezes está relacionado com a prematuridade, justamente por uma imaturidade de áreas cerebrais, né? Que tem ali, então, o parênquima cerebral é muito vascularizado e quanto mais precoce essa gestação, a gente ainda tem uma maleabilidade na estrutura vascular que predispõe a hemorragias. Então, se esse bebê sofre uma hemorragia intracraniana ou a leucomalácia periventricular, a gente tem um fator de risco grande, principalmente para o desenvolvimento de paralisia cerebral. E o fator de proteção é justamente não ter alterações no exame de imagem. A nutrição, né, que a gente já vê que reflete também no peso gestacional, mas depois, no pós-parto, a gente fala da mesma condição, né? Então, essa criança que tem uma nutrição adequada ou inadequada, isso vai influenciar no seu desenvolvimento e no crescimento físico também. Um tempo prolongado de internação neonatal é um fator de risco, enquanto que um tempo curto é um fator de proteção. Fatores sociais, né, socioculturais, enfim, principalmente sociais. Cultura não interfere tanto aqui, a gente vai ver que tem diferenças, mas principalmente aqui analfabetismo ou ensino fundamental incompleto dos pais é um fator de risco, enquanto que a escolaridade dos pais, ou seja, mais do que o ensino fundamental completo, já é um fator de proteção. Ausência ou presença de aleitamento materno, nível socioeconômico, quando é que a gente considera um fator de risco? Renda per capita dos pais, até meio salário mínimo é um fator de risco. É claro que quanto mais baixo o nível socioeconômico, maior o risco. Quanto mais alto o nível socioeconômico, maior o fator de proteção. Ausência ou dificuldade com rede de apoio é um fator de risco, e presença de rede de apoio é um fator de proteção, e um ambiente empobrecido com espaço não seguro é um fator de risco, enquanto que a gente tem segurança é um fator de proteção. Agora, a gente tem alguns critérios mais específicos dentro das cartilhas de atenção ao desenvolvimento infantil no Ministério da Saúde. Tem algumas variações aí em cada cartilha que a gente acessa, mas de uma maneira geral, aqueles fatores biológicos muito associados aí são o baixo peso ao nascimento, a prematuridade,
a asfixia grave, que é reflexão desse Apgar baixo, há intercorrências na maternidade, internação, o tipo de unidade em que esse bebê, então, se ele fica na UTI, ele tem um risco maior do que se ele fica numa enfermaria, enfim, você vai vendo a complexidade do nível de assistência que esse bebê precisa. Como eu falei, o Apgar, né? Então, ele é uma nota de 0 a 10. A gente tem 5 componentes que a gente olha, e eu fiz uma brincadeira aqui construindo o acrônimo Apgar. Vocês estão vendo aqui, ó, A-P-G-A-R, Apgar. Aparência, pulso, gestos, atividade e respiração. Então, são 5 itens, cada um recebe a nota de 0, 1 ou 2, e isso vai sinalizar algumas coisas para a gente, né? Então, como que, principalmente são sinais vitais que a gente tem aqui, como que esse bebê tá, se ele teve algum processo de sofrimento ali durante o parto, ou alguma possibilidade de asfixia, a gente vai notar com essa nota. Então, a aparência que eu coloquei aqui para remeter ao Apgar, a gente está falando de cor, tá? Então, 0 é se ele nasce azul cianótico ou pálido, branco, né, sem cor, descorado. 1, se ele nasce com o corpo rosado, mas a gente nota uma cianose de extremidades. E 2, completamente rosado, tá? Pulso, o P, frequência cardíaca, a gente está falando 0 se ele nasce com a frequência cardíaca ausente, 1 com essa frequência baixa, ou seja, abaixo de 100 batimentos por minuto, e 2 maior que 100 batimentos por minuto. O G do Apgar eu coloquei como gestos, mas a gente está olhando a irritabilidade reflexa, tá? Então, o 0 seria sem resposta, 1 ele faz caretas, e 3 ele chora, ele tosse, espirra, tá? Então, eu costumo falar, gente, se o bebê chorou assim que nasceu, a gente já vai ver um Apgar alto, porque provavelmente ele já vai pontuar em metade dessa escala. O A do Apgar, que eu coloquei aqui como atividade, a gente vai olhar para o tônus. Então, 0 para um tônus flácido, bebê extremamente hipotônico. 1, alguma flexão nas extremidades. E 3, um movimento ativo. Lembrem que a postura fisiológica do bebê ao nascer, né, do RN, é uma postura mais flexora. Tá? Isso não significa que ele tem hipertonia flexora, mas ele tem um tônus flexor fisiológico um pouco mais aumentado em relação ao tônus extensor, e é isso que a gente tem que notar quando a gente olha para a atividade, quando a gente olha para o tônus. E o R de respiração, a gente vai olhar então para o padrão respiratório, se for ausente, 0, se for lenta ou irregular, 1, ou boa, chorando, mais 2 pontos. Tá? E aí a gente mede o Apgar no primeiro minuto e no 5º minuto. Por que que o Apgar do 5º é o que a gente está considerando para risco no desenvolvimento? Porque ele pode ter tido uma intercorrência durante o parto, ele nasce, vamos pensar assim, gente, ele nasce com Apgar de 4 no primeiro minuto, mas no 5º minuto ele passa para um Apgar de 7. O que isso significa para a gente? Que ele teve uma melhora e que provavelmente ele reverteu uma possibilidade de uma hipóxia, de uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, ou que isso levasse aí a alguma alteração mais grave e prolongada, por um tempo prolongado, que possa afetar o desenvolvimento tanto do sistema nervoso quanto alterações respiratórias. Diferente de uma criança que nasce, então, com Apgar 4 e mantém o Apgar 5, 6 no 5º minuto. Ela não conseguiu reverter esse processo de uma provável asfixia. Então, quando a gente pensa
na repercussão, no risco para o atraso, a gente vai considerar o Apgar de quinto minuto, porque ele dá para a gente um cenário melhor em relação a prognóstico, em relação a tempo de uma provável asfixia, tá? Então, é o Apgar de quinto minuto menor do que 7, é o fator de risco. Esses são bebês que a gente chama bebês de risco mesmo dentro do sistema único e precisam sair da maternidade com encaminhamento para avaliação, tá? Para acompanhamento desse desenvolvimento. Então, a gente tem alguns fatores que vocês vão ver que a maior parte desses fatores que eu estou chamando de alto risco são fatores muito mais relacionados com o próprio indivíduo, com adversidades durante o período pré e perinatal ou pós-natal imediato, tá? Então, a gente tem a prematuridade, o Apgar menor que 7 no quinto minuto, o muito baixo peso ao nascer. O que é o muito baixo peso? Bebê nascendo com menos de 1.500 gramas, tá? A desnutrição grave, crescimento ou desenvolvimento inadequados, tanto intrauterino quanto nesses primeiros meses pós-natais. Presença de doenças de transmissão vertical, então a gente está falando de infecções, toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, HIV. A gente tem falado também do Zika vírus, né? Então, o vírus consegue ultrapassar a barreira transplacentária. Não são todos os vírus que têm essa capacidade, né? A mãe tem uma gripe simples durante a gestação. Isso vai interferir no desenvolvimento cerebral? Não, porque a gente tem barreiras que impedem isso, mas alguns vírus específicos conseguem passar a barreira transplacentária e, inclusive, tem preferência de se instalar em áreas do sistema nervoso central, levando a lesões. E aí a gente tem uma predisposição à paralisia cerebral novamente, ou no caso do Zika vírus, a gente chama de síndrome congênita do Zika vírus, tá? Outro fator de alto risco seria o internamento em UTI neonatal ou pediátrica por 72 horas no período neonatal e a presença de malformações congênitas, que aí a gente já está falando ou de malformações ou de aspectos sindrômicos. Essas são crianças que vão precisar necessariamente do acompanhamento e segmento de uma equipe multidisciplinar. Só que a gente tem outros fatores que a gente olha como um risco intermediário, que são justamente aqueles fatores de risco social, tá? Então, a gente tem mães com menos de 15 anos ou mães com mais de 40 anos, mães analfabetas ou com menos de 3 anos de estudo, mães com até 20 anos e um filho morto antes de completar 1 ano, mães com até 20 anos e mais de 3 filhos vivos, neonatos. Aí, esse aqui é o único fator que a gente está chamando que não é social, né? Um fator mais individual, a gente está chamando de risco intermediário, porque ele está quase no peso ideal, tá? Então, a gente vai falar de um peso adequado de nascimento. É claro que a gente tem curvas específicas que a gente vai comparar o peso com a idade gestacional, mas um bebê de termo, a gente vai falar na faixa, assim, acima de 2,5 kg, 2.500 gramas, é o peso ideal de nascimento de um bebê de termo. E aí a gente vai falar de um risco mais intermediário para aqueles que estão na faixa do baixo peso, não do muito baixo peso para baixo. Então, a gente vai falar do 1.501 gramas a 2.500, tá? Que é o risco intermediário. E a mesma coisa para os prematuros tardios, que a gente fala, então, com mais de 32 semanas, mas que não tiveram internamento em UTI neonatal. Então, eles são prematuros, mas eles não são tão prematuros assim, e não tiveram intercorrências com necessidade de internação em UTI. Ju, mas assim, eu entendo esses fatores biológicos, individuais, que eles têm uma repercussão tão grande
podem ter uma repercussão tão grande no desenvolvimento, mas esses fatores sociais interferem tanto assim? Idade materna interfere tanto assim? Sim, eu vou trazer um exemplo de um estudo brasileiro, inclusive, tá? No nosso contexto, que fez uma comparação do desenvolvimento motor de lactentes de mães adolescentes e mães adultas. Essa era a única diferença aí entre elas, tá? E a escala que foi aplicada foi a Alberta, Alberta Infant Motor Scale, por isso que vocês estão vendo aqui, AIMS, né? E a gente vê uma comparação, então, de um grupo de 40 crianças com mães adolescentes e um grupo de 40 crianças de mães adultas. E a gente vê que, né, a principal diferença aqui, estatisticamente significante, foi na comparação, na classificação, desenvolvimento motor atrasado, como eles chamam aqui. A gente vê uma diferença importante entre os grupos, mostrando que sim, a idade materna interfere nos cuidados e pode interferir no desenvolvimento futuro dessa criança, tá? Eu acho interessante esse modelo aqui, né, que ele traz aqui um sistema de semáforo para a gente, né, ele coloca vermelho, amarelo e verde, né, que é assim, muita atenção, precisa de segmento de equipe. Amarelo, vamos ficar vigilantes, monitorar essa criança. E verde, a gente tem um desenvolvimento típico e a gente vai pensar em como seguir aqui no incentivo dessas famílias, né? Então, o que seria um sinal de alerta vermelho, um provável atraso, possível diagnóstico, necessidade de intervenção precoce? Ausência de um ou mais marcos para a faixa etária anterior. Então, tem uma criança de 7 meses e ela não consegue fazer nem os marcos de 7 e nem os de 6 meses. Então, você vai comparar o desenvolvimento motor, o que ela está fazendo em termos de reflexos e marcos do desenvolvimento. Ela não está ali com a idade motora compatível com a sua idade cronológica. Só fazendo um parênteses aqui, que vocês precisam lembrar que quando a gente tem bebês prematuros, até 2 anos de idade, a gente não usa essa idade cronológica como referencial de comparação dos marcos motores e dos reflexos. A gente usa a idade corrigida. E a gente corrige essa idade até os 2 anos, tá? Se a criança não é prematura, é bebê de termo, a gente usa sempre esse comparador à idade cronológica. Aqui ele já coloca, essas veem em vermelho aqui, perímetro cefálico menor que o 10º percentil e maior que o 90º percentil, ou seja, a gente tem microcefalia ou a gente tem macrocefalia, tá? Presença de 3 ou mais alterações fenotípicas, a gente está falando de crianças sindrômicas. Aqui ele dá 2 possibilidades para a gente, né? Possível atraso no desenvolvimento ou um desenvolvimento típico com fatores de risco. E o que a gente teria aqui que pensar? Eu tenho ausência de um ou mais marcos para sua faixa etária, então ele tem 7 meses. Mas de tudo que seria esperado para ele fazer com 7, ele tem ausência de alguns, um ou mais marcos da sua faixa etária, mas da faixa anterior ele faz. Todos os marcos para sua faixa etária estão presentes, mas existem fatores de risco. Então, aqui vocês veem que está em amarelo, por quê? Porque essa criança pode estar dentro daquela margem de variabilidade nas idades de aquisição, mas ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser monitorada. E o desenvolvimento típico, todos os marcos para sua faixa etária estão presentes. E ele sugere o que a gente faz, né? Primeiro, aqui, naqueles lá no vermelho, é um provável atraso, eu tenho que referir para uma equipe multidisciplinar, fazer a avaliação neuropsicomotora e o segmento dessa criança, provavelmente em nível ambulatorial, atendimentos semanais, ela entra em intervenção precoce. Em amarelo, que a gente falou lá, possível atraso ou desenvolvimento normal com fatores de risco, a gente faz uma orientação dessa mãe
para estimulação precoce, a gente deve fazer uma avaliação, um segmento mensal e orientar essa família a outros possíveis sinais de alerta para retornar essa avaliação mensal antes disso. Se nesse segmento mensal a gente vê que o atraso aumenta, que ela muda, por exemplo, para essa faixa vermelha, que é não adquirir marcos para a faixa etária, para a sua faixa etária, ou ficar ali na faixa etária anterior, né, não seguir adiante, a gente já vai, então, referir para avaliação da equipe multi. E no desenvolvimento normal, eu gosto de colocar isso aqui, porque isso a gente não faz como profissional de saúde, a gente precisa fazer, e não só no que está no verde, mas em todas as outras, que é elogiar a mãe, a família, porque é muito difícil esse cuidado. A gente abre mão de muitas coisas, de rotina, e principalmente se essa família não tem rede de apoio, a gente, enquanto profissional de saúde, precisa ser um ponto dessa rede de suporte. Então, oriente a mãe para que ela continue estimulando o seu filho, para que ela retorne ao acompanhamento médico segundo a rotina do serviço de saúde que ela está inserida. Então, mesmo nas UBSs, a gente tem um segmento com consultas de pediatra, tem o acompanhamento das enfermeiras para o suporte vacinal dessa criança, e a gente precisa sempre informar essa família sobre os sinais de alerta, claro, totalmente individualizado para que aquela criança possa ter, mas informar e educar. A gente esquece que, enquanto profissionais da saúde, a gente também é educador em saúde, então a gente precisa informar sobre os possíveis sinais de alerta no desenvolvimento que trariam essa criança de volta para a assistência, tá? E aí a gente tem tanto do CDC americano, que algumas recomendações, e uma campanha brasileira aqui, né, da Sociedade Brasileira de Neurologia, se eu não me engano, que é essa, assim, haja cedo, perceba os sinais, tem cartilhas de orientação, eu tirei alguns recortes por faixas aqui, mensais que eles colocam, né? Então tem esse material em português, tem esse material em inglês, né? Que é assim, o que a gente vai orientar como um possível sinal de alerta por faixa etária nesses primeiros anos de vida. Então ele coloca lá, ó, aos 2 meses de idade, se essa criança não responde a sons altos, não observa o movimento das coisas, não sorri para as pessoas, não leva as mãos à boca, não consegue manter a cabeça erguida ao elevar o tronco quando está de bruços, tá? Então, são sinais importantes que devem fazer essa família se referenciar à equipe de saúde, tá? E aqui a gente tem tanto sinais motores, quanto sinais de outras áreas, né? Então, percepção visual, percepção sonora, interação social, que é essa questão de não sorrir para as outras pessoas. Então, são sinais que nos remetem à possibilidade de desenvolvimento de alterações. Alguns são mais associados a transtornos do neurodesenvolvimento, outros são mais associados a disfunções neurológicas específicas, tá? Aos 4 meses, então, não observa o movimento das coisas, não sorri para as pessoas, não consegue erguer a cabeça firmemente, não faz barulhos ou emite sons, não traz as coisas à boca, não empurra as pernas quando os pés estão encostados em uma superfície dura, tem dificuldade em se movimentar, ou em movimentar um ou ambos os olhos em todas as direções. Aos 6 meses, não tenta pegar objetos que estão ao alcance, não mostra afeto pelos seus cuidadores, não responde aos sons ao seu redor, apresenta dificuldade em levar os objetos à boca, não emite sons de vogais, que nessa fase eles estão fazendo A, E, ó, tá? Não rola em nenhuma direção, não ri ou emite sons agudos,
parece rígido ou com os músculos muito contraídos, ou parece muito hipotônico, molinho, como uma boneca de pano. Tá? Aos 9 meses, a gente vai pensar em uma criança que vem ou acumulando esses déficits, né? Mas ela não consegue suportar o peso nas pernas com apoio, não senta com ajuda, então o controle de tronco ele vem aparecendo já desde o 6º mês, e aos 9, se ela não consegue sentar, é um sinal de alerta extremamente importante, tá? E o ajuda que eu tô falando é o suporte de tronco e nem ajuda das próprias mãos, que as crianças às vezes se seguram sentadinhas. Não balbucia pequenas sílabas como mamá, babá, dadá. Não joga nenhum jogo envolvendo dar e receber. Não responde ao próprio nome. Não parece reconhecer pessoas familiares. Não olha para onde você aponta e não transfere os brinquedos de uma mão para outra. Tá? Aos 12 meses, não engatinha, não consegue ficar em pé com apoio, porque aos 12 meses a gente já está, na maioria das crianças, observando a aquisição da marcha. Não procura objetos que viu você esconder. Não fala palavras simples como mamá ou papá. Não aprende gestos como acenar e balançar a cabeça. Não aponta para os objetos. Perde habilidades que já teve. Não aponta para mostrar coisas aos 18 meses para outras pessoas. Não consegue andar. Não sabe para quem servem objetos comuns. Não imita os outros, as outras pessoas. Essa é uma fase de muita imitação para o aprendizagem por modelação. Primeiro ele observa, depois ele imita e depois ele reproduz e integra aquele comportamento no seu repertório. Não adquire novas palavras, não tem um vocabulário de pelo menos 6 palavras aos 18 meses, não percebe ou liga se um cuidador sai ou retorna e perde habilidades que já teve. Então, eu dei alguns exemplos aqui dos 18 primeiros meses, do que os pais e os profissionais de saúde precisam estar atentos. No entanto, nós, como fisioterapeutas, precisamos ainda ter um refino muito maior, uma compreensão do que deve ser analisado quanto aos aspectos motores mês a mês, quanto aos marcos do desenvolvimento, quanto aos reflexos primitivos, e se eles estão persistentes, ausentes, assimétricos, o quanto isso também pode ser um sinal de alerta em relação com condições de saúde que levam a desfechos negativos no desenvolvimento. A partir daí, né, então a gente ressaltou alguns sinais que são extremamente importantes para a avaliação. Se a gente identifica esses sinais e que sim, a criança precisa de algo, né? O que ela vai precisar? Ela pode precisar do que a gente chama de estimulação precoce, ou ela pode precisar do que a gente chama de intervenção precoce. A estimulação precoce, ela precisa acontecer em todos os ambientes, porque a gente está falando da promoção do desenvolvimento em casa, na escola, e ela pode ser realizada pelos pais, pelas pessoas que cuidam da criança, mas para isso os pais precisam ser potencializados, precisam ser instrumentalizados, empoderados com informação para que façam isso da melhor forma. Então, a gente precisa usar a estimulação precoce através da potencialização da contribuição dos pais no desenvolvimento e em colocar essas atividades que são orientadas na rotina da criança. Quando a gente fala da intervenção precoce, a gente está pensando em maximizar o potencial da criança através do uso de abordagens sistematizadas no atendimento das crianças de risco ou que já tenham problemas no neurodesenvolvimento, e ela deve ser iniciada muito cedo. A gente fala assim, desde os 4, tem bebês que, claro, já vão para a intervenção, já saem da maternidade, já vão para a intervenção, isso é melhor ainda.
mas sempre que possível, pelo menos aí a partir dos 4 meses até 2 anos de idade, a gente está chamando de intervenção precoce. Quando a gente fala de começar a intervenção depois dessa faixa, a gente já sai desse domínio de intervenção precoce, é a intervenção que está acontecendo, tá? Então, ela começar cedo, ela ser nomeada como precoce porque ela começa muito cedo e ela tenta justamente reduzir as incapacidades, a instalação de incapacidades ao longo do desenvolvimento infantil. E aí eu trago para vocês os 5 E's da estimulação precoce, que em português, que são 5 palavras em inglês que vocês veem aqui, mas em português já tem uma tradução para isso, que eu acho que é A, B, C, D, E, da intervenção precoce, tá? Se eu não me engano, é isso mesmo, ambiente baseado, A, B, C, D, E, tá? Aqui, ambiente baseado em evidência, cedo, diariamente, exploração. Então, vamos olhar para esses 5 E's aqui. Early, que é começar cedo, o mais cedo possível, se possível antes dos 4 meses. É que, às vezes, a família leva um tempo para a detecção dessas alterações e a gente precisa analisar esses sinais, a interação, tá? Então, comece cedo. Every day, todos os dias, realize diariamente. Isso a gente não está falando, lembra da intervenção, que é aquela ajuda profissional sistematizada, a gente está falando da estimulação. Então, realizar diariamente, todos os dias, né? Lembra que eles estão nesse período crítico e sensível para se modelar frente às experiências que ele tem. Então, sempre, né? Essa intensidade, essa frequência diária, ela vai importar. Exploração, então, incentivar a exploração ativa da criança. O que isso significa? Que a gente absorve muito mais o aprendizado daquilo que a gente executa, não aquilo que a gente recebe. Vocês vão fixar vocês estão recebendo esse aprendizado que eu estou dando para vocês aqui, mas vocês só vão fixar esse aprendizado se vocês colocarem isso em prática, se vocês pegarem e estudarem novamente, se vocês tiverem alguma demanda ativa, ou seja, pegarem um manual de avaliação do desenvolvimento e olharem para uma criança que está ali na frente de vocês e falarem, nossa, ela está fazendo isso, de marcos motores, isso está adequado para a idade dela, isso não. O que eu quero dizer é que o nosso sistema nervoso precisa de exploração ativa. Se ele só recebe, se ele é um recebedor de informações e não um aprendiz ativo no processo, ele não fixa esse aprendizado. Então, ele não vai adquirir esse comportamento. Então, a gente precisa desse papel do aprendiz explorador no processo de desenvolvimento, a criança de maneira ativa, não só recebendo. Ambiente, né? Environment. Então, crie um ambiente estimulante para que essa criança tenha motivação. Lembrem que muitos programas de intervenção infantil, eles usam isso como base, né? A motivação. Então, se a criança se diverte praticando aquela habilidade, ela provavelmente vai repetir aquela habilidade. O que não é divertido não é repetido, né? A função básica da criança, enquanto que do adulto a gente fala de trabalho, a função da criança é brincar. Então, a gente precisa desse ambiente estimulante porque é o meio que ela tem para descobrir o mundo, para entender o funcionamento das coisas, para se aprimorar nas suas habilidades. Então, a gente precisa, sim, favorecer isso através desses estímulos ambientais. E evidência, use práticas baseadas em evidência. Isso não significa que é prática baseada em artigo, eu vou lá na literatura, pego qualquer livro, qualquer artigo e replico com o meu paciente. Não, é entender o que é ciência, o que é ciência de qualidade, e usar isso associado à minha expertise clínica
e as preferências do paciente, tá? Isso é muito importante. E acho que eu finalizo aqui minha fala. Eu vou abrir para perguntas, para comentários. Aqui é meu Instagram. Eu recomendo para vocês aqui 2 produções aqui, né? Esse livro é mais acadêmico, é livro texto de estudo mesmo, que é esse livro aqui, da editora Ampla, Desenvolvimento e Saúde Mental na Infância, que eu organizei junto com a professora Cristina Sá, da Unifesp. A gente tem uma abordagem multiprofissional, físio, fono, TO, médico, psicólogo, ajudando a gente a escrever os capítulos aqui. E eu tenho um e-book, que é esse que está aí, Avaliação do Desenvolvimento Motor, em que eu fiz de uma maneira bem simples. Eu peguei as dificuldades que eu sentia que os meus alunos tinham no estágio, para avaliar os marcos motores mês a mês das crianças pequenas, então de 0 a 18 meses, e os reflexos primitivos. Então tem ali foto, tem como é que testa a posição inicial, resposta esperada, mês a mês, e tem algumas dicas, esses sinais de alerta atualizados do CDC, tem algumas dicas de como estimular. Então, são 2 materiais que eu recomendo para estudo aí de vocês, tá bom? Vocês querem perguntar? Tem dúvidas?